O InConnect já está começando. No programa de hoje você vai assistir a primeira entrevista exclusiva dada pelo ex-governador Ciro Gomes após sua saída da toca. Confere. Mas antes disso, você confere como foi o lançamento da segunda oferta do FII Imob Invest. O encontro de investimento imobiliário traz uma atmosfera de oportunidade. O evento atrai especialistas, entusiastas, ávidos por insights sobre o mercado e potenciais investidores. As gestoras Astor Capital e Baobá Capital, em parceria com a Lopes Imóveis, realizam o lançamento da segunda oferta de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário. O objetivo principal é dobrar o capital investido. Ricardo fala sobre a importância do evento. O Imob Invest é um fundo imobiliário de desenvolvimento, não é um fundo de renda, especializado, focado na compra de terrenos para permutas com construtoras. Então ele é um fomentador do mercado imobiliário, ele é um sustentáculo desse mercado porque ele é que vai adquirir os terrenos que as construtoras precisam para desenvolver os seus produtos. Então o foco desse fundo imobiliário, repito, não é um fundo de rendimento mensal, é um fundo de aquisição de terrenos já performados com construtoras, sempre visando um ganho financeiro nessas operações. Que na nossa história, nos 34 anos que eu tenho de mercado imobiliário, a gente identificou que esse segmento de compra de terreno e permuta é o mais rentável do mercado imobiliário. Ricardo, a última vez que nos encontramos, no final do ano passado, você falou com otimismo, do mercado, E agora, continua com esse olhar promissor? Sim, o mercado imobiliário ele é tão fascinante que ele consegue ser bom em qualquer situação econômica. Se o juro está alto, você tem que encontrar uma forma de o seu dinheiro não evaporar. Então você compra imóveis. Se o juro está baixo, você compra imóveis para renda. Qualquer aluguel é maior do que as aplicações financeiras. Então a gente veio, nós estamos saindo 2 anos depois de uma pandemia e que as pessoas fizeram muita poupança e agora estão extravasando essa poupança. O mercado imobiliário bombou depois da pandemia, o mercado de segunda moradia, de praia, teve uma venda assim recorde e esse movimento de alta continua. E agora nós ganhamos um aliado, que foi a queda na taxa de juros. Olha, taxa de juros baixa é bom para qualquer segmento econômico. Então, você está com o seu dinheiro no banco rendendo pouquinho, compre um imóvel e alugue. Você vai render mais do que uma aplicação financeira e vai manter o patrimônio imobiliário. E agora nós estamos trazendo uma nova forma de investimento, que é no fundo imobiliário, onde a gente compra terreno e troca com as construtoras, ganhando um percentual realmente bastante razoável nessa operação, que eu não gosto de dizer aqui, falar da parte financeira, mas eu garanto para você que a gente faz negócio para dobrar capital, para ganhar 50%, 60%, 70% em alguns casos. A primeira oferta que a gente fez ano passado teve um grande sucesso. Nós conseguimos uma rentabilidade muito acima do que do nosso benchmark, Então, tinha várias oportunidades na mesa, a gente precisou fechar a segunda oferta prematuramente. Então, a gente já fechou a primeira pensando na segunda. Era para ter saído ano passado, mas tivemos alguns intempéries no caminho, E hoje, finalmente, a gente conseguiu abrir a segunda oferta, toda regularizada, toda registrada na CVM, na Bolsa, tudo certo. Nós somos pioneiros aqui no Nordeste
de criar um fundo de investimento para esse tipo de ativo de desenvolvimento. Nesse caso, a gente se torna parceiro das incorporadoras que precisam de terrenos e não precisam se dispor de fazer o investimento no terreno, e a gente traz a oportunidade também de pessoas que não tinham esse acesso de participar disso. Então a gente acha que está trazendo uma coisa que é um grande diferencial para o mercado, que normalmente as pessoas têm pouco acesso, e com a grande vantagem competitiva que nós somos locais, não é uma gestora ou alguém que está fazendo esse tipo de estruturando esse tipo de fundo que vem de São Paulo, das grandes capitais financeiras, mas sim aqui local com parceiros estratégicos para a gente conseguir fazer um ativo, né? um novo produto de investimento que seja mais acessível e mais estratégico para as pessoas investirem. Confira também as vencedoras do Prêmio Mulher ArcelorMittal. O prêmio reconhece, valoriza e empodera mulheres que protagonizam ações que geram impactos positivos nas comunidades onde estão. O Prêmio Mulher ArcelorMittal está na sua 3ª edição, mas aqui no Ceará é a primeira vez e reuniu centenas de mulheres de 5 categorias, dentre elas academia, imprensa, empresa privada, poder público e terceiro setor. O Ceará foi presenteado, né? E eu acho que a gente também foi presenteado com tantas mulheres bacanas, magníficas, apresentando projetos tão especiais, dando esse protagonismo, né, para o empoderamento feminino, que tem direta relação com os valores que a gente acredita, diversidade e inclusão, que a gente tem metas, que a gente trabalha para que a gente tenha absolutamente resultados melhores, porque a diversidade traz isso, mas sobremaneira uma sociedade mais justa. Nesta noite, 24 mulheres, autoras e coautoras, que lideram projetos no âmbito privado, público ou terceiro setor, foram reconhecidas pelo trabalho que desenvolvem. Delas, 7 foram premiadas. Como parte da premiação dessas finalistas, a gente oferece mais de 100 horas de capacitação para elas, para ajudar elas a cada vez mais estruturar esses projetos que, como você mesma disse, já existem, já estão implementados, já estão gerando esse impacto. Então a gente dá esse apoio não só para as vencedoras, mas para todas as finalistas. A premiação aconteceu simultaneamente em mais outros 2 estados, além do Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina. No total, 77 finalistas em todo o Brasil. Entre as ganhadoras do Ceará está a engenheira Giana Nunes, autora do projeto de automatização de despacho de placas. A emoção está muito grande, eu estou muito feliz, porque assim, é um projeto muito bacana e que foi um trabalho grande em equipe. Porém, também ser valorizada como mulher numa siderúrgica, no mundo masculino, é muito legal. Estou muito feliz. Veja agora o Flash-In e acompanhe com a gente o que aconteceu de melhor no último fim de semana no portal Baladain. É isso mesmo, Pompeu. Vamos acompanhar agora os eventos que agitaram a semana aqui por Fortaleza. E para isso nós vamos direto para o Portal In. Vamos ver imagem da Noite Solidária no Moleskine, que celebrou com muita música. Foi a 5ª edição da Noite Solidária, o evento que já se estabeleceu, como uma tradição, destacando os compromissos de todos os envolvidos com a responsabilidade social. Acompanhe as fotos. De Fortaleza entregou as medalhas do Mérito Jurídico Municipal José Albuquerque Rocha aos advogados Valmar Carvalho Costa e a Tarcísio Rebouças Portos, em uma sessão solene no plenário Fausto Arruda. A gente acompanha agora todas as fotos da homenagem.
contada com uma grande inauguração. O Grupo DOC Tratoria chega com um espaço novo, um espaço de pizzaria artesanal aqui em Fortaleza. Dentro de tudo que acontece na nossa cidade, é só entrar no portalim.com.br e também no Instagram, @baladem. Esse foi o nosso flashinho e até a próxima semana. Tchau! Agora chegou o momento que está todo mundo aguardando. A entrevista exclusiva com ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito de Fortaleza e ex-candidato a presidente da República, Ciro Gomes. Mas antes disso, nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. O InConnection de hoje tem o prazer de receber um dos brasileiros mais ilustres. Ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda, ex-prefeito de Fortaleza, ex-ministro da Integração Nacional e ex-candidato a presidente da República. Ciro Ferreira Gomes, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, Pompeu. Eu estou saindo da toca e é uma alegria para mim muito grande fazer isso por um jornalista muito acreditado, muito respeitado como você, entre nós cearenses e no Brasil. Ciro, nós da TV Bandeirantes, programa InConnection, sentimos muito orgulho de você ter escolhido nossa emissora para ir à sucursal local, no Ceará, na sua terra, para dar sua primeira entrevista depois que saiu da toca. E aí, Ciro, como é que vai ser daqui para frente? Você continua na política ou não? Olha, eu tenho por vocação a política. A política para mim não é meio de vida, nunca foi. Pelo contrário, a política tem me causado muitos e graves prejuízos, inclusive no plano pessoal e econômico e tal, porque eu sou uma pessoa que me atiro na luta, critico com muita dureza, com muita clareza as mazelas, as deformações e a corrupção generalizada que infelizmente tem tido o prêmio da impunidade. Isso tudo virou um instrumento de perseguição pelo qual eu tenho pago muito caro. Mas eu só digo isso para dizer que essa é a minha vocação. Entretanto, eu não pretendo mais disputar eleições. Isso é uma coisa que não é fácil para mim, mas não quero mais disputar eleição porque perdi a crença no sistema. Não acredito mais no sistema brasileiro. Eu não acho, francamente, que a democracia brasileira esteja dando, de fato, poder ao povo, que é o conceito da democracia. Como é que você analisa o cenário nacional e local, né? As prefeituras do PDT e aqui em Fortaleza, esse rompimento que aconteceu com o Cid, com Camilo? Tudo isso foi como que a pedra, o meteoro que caiu em cima da minha alma, né? Estilhaçando o meu coração, partindo de forma muito amarga assim, as minhas emoções pessoais, porque ganhar ou perder a eleição, para um homem treinado como eu, democrata visceral, amante do povo como eu sou, é uma coisa absolutamente natural. Você não disputa uma eleição se você tiver medo de perder a eleição. Você tem que acreditar que o povo vai escolher o melhor e você cumprimenta o melhor, deseja sucesso ao melhor, que foi a vida inteira a minha história. Desta vez não, desta vez o sistema produziu uma coisa que é muito fascista e pela qual o Brasil está pagando e vai pagar muito caro ainda. Isso é que mais me dói. Que é uma ideia de uma polarização mentirosa, assentado no ódio, muita paixão despolitizada, em que se você é do partido encarnado, o chefe do partido encarnado pode chamar Jesus de palavrão, bater na mãe, correr pelado na rua, não tem problema. E se você é adepto do partido azul, a mesma coisa. E vice-versa. Se o camarada do partido encarnado fizer uma coisa muito boa, do partido azul nega, mente. E isto virou uma coisa que está destruindo o Brasil. Está destruindo profundamente o Brasil. Enquanto, na verdade, os dois lados fazem rigorosamente a mesma coisa. Você diz assim, mas é uma falsa equivalência? Não, eu sei o que eu estou falando. São 45 anos de experiência na vida pública. O modelo econômico brasileiro, de onde se define emprego, salário, taxa de juros, crediário, quem vai para o SPC, quem não vai para o SPC, a condição da saúde, a condição da educação, a condição da segurança pública, que é o maior flagelo hoje no Brasil. A bandidagem tomou conta, não existe mais lei, não existe mais autoridade, aliás, não existe mais judiciário no Brasil. A lei hoje é vista pela conveniência também desta picaretagem que se transformou a grande política, a pequena e a média política brasileiras. Então, repare, não importa, o sistema econômico é o mesmo,
câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, política de preço de paridade internacional da Petrobras, autonomia do Banco Central. Isso era igualzinho, igual. E o jeito de fazer política, né? Jogar 50, 60, 70, 80, 90 bilhões de reais para cima, com emendas parlamentares, precatório 93, maior escândalo da história, não saiu uma linha em jornal nenhum da grande mídia do Sudeste brasileiro, não sai nenhum. E as pessoas precisam entender. É assim, dia 28 de dezembro agora, passado, o Lula assinou um cheque, junto com a Haddad, de 93 bilhões de reais para pagar precatório. O que é precatório? É a conta que, quando o judiciário diz, o governo tem que pagar. Então é uma lesão numa aposentadoria, é uma desapropriação de um terreno para fazer uma estrada, etc, etc. Então, quando acaba a discussão na justiça, acabou, não tem mais recurso nenhum. O Bolsonaro fez uma emenda à Constituição dizendo, devo, não nego, pago quando puder. Uma ilegalidade inconstitucional flagrante. O Supremo Tribunal Federal disse, amém, doutor, amém, sim, senhor, amém, o poder. Vem o Lula e diz assim, não, está errado, agora eu vou pagar tudo de uma vez. 93 bilhões de uma vez só. Muito bem, parabéns, Lula. Só que antes, os bancos, 4 bancos, 5 bancos, não mais do que 6 bancos, compraram tudo, Pompeuzinho. Tomando do povo 40%, 50%, 60% de desconto, compraram isso e no dia 28 de dezembro receberam do governo 100% do valor de face. Botaram no bolso 30, 40 bilhões de reais, sem dar um dia de serviço a ninguém, enquanto está aí o povo do Rio Grande do Sul. Toda a história de socorro é tudo papo furado. E a única coisa que criaram foi um socorro de R$ 5.100 para 240 mil pessoas, que está andando na pasta de carga do manco e cego. Quem encarregaram as prefeituras de fazer o cadastro, as prefeituras não estão fazendo, nem sequer Porto Alegre conseguiu fazer, saiu até agora para 34 mil pessoas. Então, repare, o dinheiro equivale a 1 bilhão e 200 milhões. 1% do dinheiro que entregaram para os bancos ali, ó, em uma hora. Ciro, vamos falar um pouco agora da... Então, repare, eu vou continuar, sabe, fazendo de conta que isso é para valer. Isso não é para valer. É só quem se vende que vai para o poder no Brasil. E eu não vou me vender jamais. Eu lhe conheço de longa data. Aliás, a gente tem que falar um pouco, para quem não conhece a sua trajetória, né, quando prefeito de Fortaleza ia faltar água, você foi lá e mandou fazer o Canal do Trabalhador. Né? Visitei o Canal do Trabalhador, tive esse prazer. Né? Foi uma grande prefeitura, foi um grande governo. Criou lideranças, né? Cid e o Camilo nasceram do seu colete. Como é que você vê essa situação hoje? Dói muito? Pessoalmente dói demais, porque até já melhorei muito, já faz 1 ano e tanto, e eu não costumo cultivar mágoa nem sentimento ruim. Eu sou uma pessoa que vive em paz comigo mesmo, sou bem casado, tenho filhos maravilhosos, tenho 2 netinhos, sabe, tenho queridos amigos entre os quais eu elenco você, embora a gente conviva menos do que eu preferisse e tal. Mas, enfim, o que dói em mim é a soma amarga da ingratidão com a traição. Porque você não acredita, depois do que eu fiz por eles, nem um telefonema eu recebi. O Camilo virou para o Lula, sendo que o Lula apoiou o Eunício contra ele aqui no Ceará. Mas você não tem ideia, pepino pessoal gravíssimo que eu que fui resolver, confusão, enfim, de toda a natureza com a esposa, comigo, eu que resolvi tudo. Tudo. Para bem dizer, ele até renunciou à candidatura numa noite aí, e eu fui para cima para encarar uma chantagem que o Eunício Oliveira tinha feito com ele, de um assunto que eu não quero comentar, mas é muito grave, gravíssimo no plano pessoal. Tudo isso fui eu que resolvi. Não mereci um telefonema para dizer, olha, eu aceitei o ministério na véspera antes, né, e eu estou indo embora, está aqui suas cartas, seus retratos, nada, zero. E o meu irmão, né, cara, pô. Enfim, não tenho vontade nenhuma de comentar nada, mas o que me, entretanto, resta é minha preocupação com o desdobramento disso no Ceará. Porque eu criei um monstro. Na minha opinião, você não precisa concordar comigo, mas eu posso dizer o Ceará, nas nossas mãos, a partir da obra do Tasso Gereissati, do conceito, da concepção de mudança, de estratégia que nós montamos, o Ceará vinha frequentando no Brasil as notícias de 1º, 2º, 3º lugar em todos os caminhos, em todos. Agora saiu estudo do IBGE, a indústria cearense é a que mais se degrada no Brasil. Agora saiu dessas entidades do turismo, o turismo cearense está em último lugar, saiu agora um instituto dos hotéis, um instituto internacional, pior rentabilidade dos hotéis no Brasil. Você tem a condição do dinheiro do Estado, nós éramos o 1º lugar em
quanto dinheiro sobra no fim do mês da arrecadação para gastar com o povo, com saúde, com educação, com segurança e tal. Nós éramos o primeiro lugar do Brasil em proporção e o terceiro em valores nominais. Veja bem, hoje nós somos o último por um estado que saiu da FIJAN. Tudo isso em 3, 4 anos que o Camilo, com a Isolda, para fazer o Elmano a qualquer custo, a qualquer preço. E o estado foi loteado. Agora, no momento em que eu lhe falo, o governador Elmano demitiu 9 secretários. Foi uma parte grande desses ladrões que eu estou denunciando. Que eu dizia, e ia repetir, porque agora tem que começar de novo, que era assim, não se faz uma obra nesse estado, veja o nível de gravidade do que eu estou falando, sem exigência de propina no estado do Ceará. Eles tiraram. Boa parte dos gatunos foram demitidos agora. Por quê? Porque está chegando uma hora em que a censura não vai permitir, que é a campanha eleitoral. Na campanha eleitoral você pode contar, embora o Camilo também esteja se intrometendo em tudo quanto é de questões do judiciário, de Ministério Público. Olha, é um vexame e gravissimamente perigoso para o Ceará o que está acontecendo. Isso me preocupa. E, Ciro, quando a gente foge do Ceará um pouco para o plano nacional, como é que você está vendo o plano de desenvolvimento econômico do governo Lula? Não tem plano de desenvolvimento econômico. Com esse modelo, eu vou dizer de novo, numa bela madrugada, o Fernando Henrique Cardoso quebrou o real. Eu estou escrevendo, inclusive, essa história porque completou 30 anos e eu ajudei a formular o real e a fazer o real, a executar o real na hora crítica. Eu estou contando essa história na minha newsletter, vou fazer aqui um comercial, então cirogomes.com.br. Eu estou toda semana contando um pedacinho da história. No fim, eu acho que vai acabar virando um livrinho para contar um pouco o bastidor do real, do plano real, como é que foi, e eu chamo Plano Real Agenda Interrompida. Então o Plano Real era uma ideia muito interessante, muito séria, muito bem intencionada, mas muito precária. Ela valia por 6 meses, um conjunto de ideias, mas tinha que ser aperfeiçoado com outras tarefas. Fernando Henrique abandonou tudo isso. E isso produziu um colapso que todo mundo que tem um pouco mais de memória lembra em 99. Acabou a reeleição, o real que valia mais ou menos 1 por 1, estourou, foi uma desvalorização grande, tanto que até hoje o PSDB nunca mais ganhou eleição nacional no Brasil. Pois bem, naquela madrugada que isso aconteceu, o Fernando Henrique impôs um negócio nas pernas, em cima da perna, aqui, sem parar para estudar nem nada. Câmbio flutuante, primário, meta de inflação. Isto é o que está mandando no Brasil até hoje. Só que o efeito disso é que o país está proibido de crescer. E são números práticos. O Brasil, entre 1930 e 1980, 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu na história do mundo capitalista. A China, que essa coisa, um fenômeno chinês, precisa de uns 10 anos ou 20 anos ainda crescendo acima de 6, 7% para tomar o recorde do Brasil. Quando a gente circula nas universidades, seminários internacionais, as pessoas mencionam esse período como um milagre brasileiro. Porque nós crescemos a 15%, a 12%, a 10%, a 7%, sabe? É o país que mais cresceu. Pois bem, se nós olharmos agora, o Brasil cresce 2 de fração, passamos 10 anos crescendo 0. Isso produziu o Bolsonaro. A Dilma, com o PT, com o Lula, a irresponsabilidade do Lula, produziram o Bolsonaro. Porque fica parecendo que o Bolsonaro desceu do planeta Marte. Não, o Bolsonaro foi a resposta revoltada, despolitizada, mas uma resposta que eu tenho sensibilidade para entender do nosso povo, pelo encontro trágico da maior crise econômica da história brasileira. O país cresceu, caiu 3 pontos num ano, 2,5 no outro. Nunca houve na história do Brasil uma recessão de 6, 7 pontos em 2 anos. Nunca houve isso. Desemprego aloprou para 14%. E em cima disso o escândalo da roubalheira generalizada, que agora estão passando um sabão fictício para fazer de conta que não houve uma roubalheira em que devolveram o dinheiro. Confessaram, devolveram o dinheiro e agora estão a impunidade, com um negócio chocante, com uma fração do judiciário se comportando também de costas para o povo. Então isso produziu um fenômeno de ódio e isso é o que está mandando no Brasil. Então você vê, então o Lula foi ressuscitado porque o Bolsonaro fracassa. E aí o Bolsonaro fracassa e o Lula vem quase a partir do empate. O que é que o Lula muda? É uma pergunta simples. Vamos pensar aqui, tá bom, a educação política, que não é irrelevante, né, é do campo da democracia, do respeito às instituições, e o Bolsonaro muitas vezes transitou fora, não é, desse discurso civilizado, educado. Ok, eu reconheço essa diferença, mas vamos no que interessa. No que interessa, a taxa de desemprego do nosso povo
somada com a informalidade, que é essa montanha de gente que está trabalhando 10, 12, 14, 15, 16 horas sem direito a 13º, sem férias, sem licença maternidade, sem coisa nenhuma, tirando de sol a sol, sem nada, sem direito a coisa nenhuma e pior, vai chegar já a velhice sem nenhuma cobertura previdenciária. Sabe quanto é que dá? Mais da metade da população brasileira. Sabe quanto era com o Bolsonaro? Mais da metade da população brasileira. Sabe o que mudou do Bolsonaro para cá? Nada. Por quê? Porque o modelo econômico é rigorosamente o mesmo. A maior taxa de juros do mundo, 72 milhões de pessoas humilhadas no SPC e Serasa, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Aliás, esse desenrola surgiu das suas propostas Mas de campanha, fraudaram a minha ideia. Fraudaram a minha ideia e a consequência é que dos 80 milhões de pessoas entraram 5 milhões. Está aí 72 milhões do jeito que estava antes. Percebe por quê? Porque estatizaram o risco. Não são sérios, trabalham para banco. Não tem, esse modelo é para banco. Sabe quando eu vou dar um número? Saúde, você está se queixando da saúde, com razão? Né? As pessoas que vêm à saúde pública com dificuldades, etc, etc. Pois bem, o governo Lula, nos últimos 12 meses, aplicou em saúde 218 bilhões de reais e entregou para os bancos 738 bilhões de reais de juro. É aí que você vê qual é a prioridade. A prioridade é a saúde? Segurança pública, esse ano, é 20 quase por cento a menos do que aplicado no ano passado, quando o povo está enlouquecido de medo. Não tem uma inovação institucional, as facções criminosas mandam e desmandam. Não é? Aqui no Ceará, por exemplo, hoje, os presídios, o Camilo entregou, fez um acordo. Eu não estou dizendo isso hoje, eu disse lá para ele, na data que era um grosseiro equívoco, estou dizendo para o novo secretário de Segurança do Ceará, não adianta nada enxugar gelo se você não mudar o acordo que o Camilo Santana fez com as facções criminosas. Como foi o acordo? Foi para ganhar dinheiro? Não. Começou a achar que tinha uma solução para a matança dentro dos presídios. Resolveu fazer o quê? Entregou o presídio A para a facção A, o presídio B, então cada presídio hoje do Ceará entrega uma facção. E o crime organizado manda e desmanda no terrorismo que hoje inferniza a vida de todo mundo na capital e no interior, a partir dos presídios. No momento em que eu estou lhe falando, o vice-diretor de um presídio foi preso, agorinha, no momento em que eu estou lhe falando, eu estava entrando aqui, me avisaram, porque estava entregue às facções, facilitando a entrada de coisa. O Ceará está entregue e não há uma única iniciativa, nem do governo Lula, nem do governo local. Sendo que eu ainda atenuo o governo local, porque se você não fizer uma mudança institucional, se não mudar o orçamento, a prioridade, eu vou lhe dizer o que é o orçamento. O governo Lula, nesses últimos 12 meses, gastou R$1 bilhão com publicidade. Todo governo tem que fazer publicidade, não tem nada com isso. Agora gastou 863 milhões em saúde, em segurança. É só isso, 1 bilhão com publicidade, eu reconheço que tem que fazer, e 863 milhões com segurança pública. E aqui a gente vê que governo nós temos. Ciro, nosso papo aqui pode durar horas, mas infelizmente o InConnection está terminando e eu queria fazer um acordo com você. A gente combinar no próximo sábado novamente, para a gente gravar novamente e ao ar, complementando essa entrevista. Pode ser? Totalmente de acordo. Obrigado. Agradeço a sua presença no InConnection. É o primeiro programa que você aparece na TV depois da sua saída da toca. E nós da Bandeirantes ficamos muito honrados com a sua presença aqui em rede local e nacional.